MAFcast, o podcast da mulher da alta frequência. Gente, eu tô muito feliz, é um marco na minha história. E esse podcast está sendo iniciado num dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então seja muito bem-vinda. Fique aqui até o final, que eu tenho certeza, se você tá com essa frequência meio xoxa capenga, com certeza você vai sair daqui desse podcast com a sua frequência elevada, porque esse é o objetivo do MAFcast, é fazer mulheres comuns como você elevar a sua frequência. E hoje eu tô recebendo uma mulher da alta frequência. Peraí que eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Seja muito bem-vinda, se apresente, Girlândia! Oi, Gabi, muito obrigada. Tô muito, muito feliz de estar aqui hoje. Tô muito empolgada. Uhul! Viu? A alta frequência aqui é assim, gente. A gente fica muito animada. Tô muito animada e eu sou mãe, esposa, professora, nutricionista, são muitas coisas. Muitas coisas, gente. Se apresente melhor, fala o que você faz, conta aí pra gente. Vocês estão curiosos pra saber o que ela faz? Qual é a área que ela atua? Conta aí pra gente. Então, hoje eu sou nutricionista materno-infantil, né? E eu também leciono no ensino superior, né? O que é uma nutricionista materno-infantil? É uma nutricionista que cuida de todas as etapas que tem a ver com maternidade. Então, desde a concepção, então eu posso cuidar de casais que queiram engravidar. Uau! Então, a gestante, né? Então, durante os 9 meses, depois, no pós-parto, e as crianças e adolescentes. Então, hoje, né, a nutricionista materno-infantil, ela acompanha, né? Essa criança, por exemplo, desde antes dela, né, ser concebida até a adolescência. Que então, legal! Em todas as fases da vida, né? Uau, que incrível, gente! Isso é muito importante, porque eu lembro que na minha primeira gestação eu fiquei muito perdida em questão do que podia comer, o que não podia, tá realmente comendo por 2, não tá. Eu sempre tive algum probleminha de suplementação, então eu sempre tive que estar mais atenta a isso. E foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Esse é um grande mito, tá? Então, tá grávida, tem que comer por 2. Aí eu já começo assim, gente, quebrando o mito. Muita gente acredita nisso, né? Então, se eu tô grávida, eu tenho que comer por 2, então eu tenho que aumentar a quantidade de alimentos. Eu tenho que... eu posso comer tudo que eu quiser, porque eu tenho desejos, né? E assim, gente, vamos combinar que na maioria das vezes não são desejos, são vontades, né? E eu sempre brinco que vontade dá e passa, né? Sim. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente fala que esse período dos 2.000 dias, né? Hoje a gente fala de 2.100 dias, que são legal. 100 dias antes dessa criança ser concebida. Os 9 meses da gestação até o 2º ano de vida, eles são uma janela de ouro, de oportunidades para essa criança, de você explorar o melhor que ela pode ter, no sentido assim, de potencial depois, sabe? Sim. Então, você fornece para ela os principais e os melhores nutrientes durante essa gestação, pensando lá para evitar que ela né, assim, não é não ter, tá, gente? Isso também é uma mentira, assim. Se eu tiver uma gestação ótima, for ativa, comer direitinho, meu filho nunca vai ter tal doença. Mentira, ninguém pode garantir isso. Sim. Mas eu consigo prevenir. Legal. Entendeu? Uhum. Então, eu vou possibilitar para essa criança que ela tenha ali na genética dela, né, a expressão de genes, que é o quê? Às vezes você tem uma informação no seu DNA, mas aquilo ali não se expressa, ele não aparece. Então, você consegue meio que minimizar esses genes de doenças que não são legais, que vão aparecer lá na vida adulta dele, entendeu? Uau, olha só, que importante, gente. E algo que a Agi falou aqui, esse mito do tal do comer por 2. Por quê? Eu vejo que muitas mulheres se permitem tudo na gestação, aí o bebê nasce, aí ela acha que só amamentar, ela vai simplesmente emagrecer, não acontece, e aí a gente já começa com um outro problema, que no caso, é a mãe, né? Exatamente, porque, querendo ou não, o vínculo mãe-bebê, principalmente nesses 2 primeiros anos, ele é muito intenso. Sim. Então, se a mãe não tá bem, o bebê não fica bem. É verdade. Né? Então, às vezes, a criança chora muito, tem muitas dores, né? E não tá legal. E aí, a mãe também não fica legal por várias questões, porque a gente sabe, né, que o pós-parto, né, o puerpério, é um período muito complicado, muito intenso, né? De muito sobe, desce, hormonais e emocionais. Então,
Se essa mulher ela não se prepara durante a gestação, aí é que eu incluo, tanto nutricionalmente quanto psicologicamente. Verdade, sim. As chances de no puerpério, né, ela sentir mais tudo isso também é grande. Sim. Né? E aí a criança vai expressar. A criança ela é sempre uma expressão dos problemas da casa. É verdade. Então, se a mãe Gostei não tá disso, legal, hein? Gostei. A criança é uma expressão dos problemas da casa. Gostei. E isso é em todas as áreas. Isso não é só na questão a gente tá falando aqui da nutrição, mas em tudo. Se seu filho, às vezes, tá muito agitado, se seu filho, às vezes, chora muito, é uma criança muito irritada, se ele bate, tudo isso é algo que ele tá vendo, às vezes, dentro da sua própria casa. Gente, eu esqueci de me apresentar. Como assim? Bom, pra você que ainda não me conhece, tá chegando aqui agora, eu sou Gabriela Moreira, amada, perdoada, escolhida, aceita. Eu sempre falo isso porque é uma verdade pra mim. Sou casada com o Richard Moreira, mãe de um casal. Então, por isso que quando fala aqui de mãe, maternidade, já fico logo interessada. Mãe da Aurora e do José, que são aí heranças do Senhor pra minha vida. E sou aqui a fundadora do MAF. E se você não sabe o que é MAF, fica por aqui que você vai descobrir o que é. MAF significa Mulher da Alta Frequência. E falando em MAF, foi aonde eu te conheci, né, Gi? Foi no MAF Day. Conta aí pra gente como foi esse momento. Foi muito legal. O MAF, pra mim, foi uma mudança de divisor de águas. Uau! Ai, gente! A gente teve a oportunidade lá de, né, assim, compartilhar muitas coisas, né? E estabelecer muitas coisas também para depois. Eu acho que isso foi importante, assim. Casou muito com muitas coisas que eu tô vivendo na minha vida, assim, de decisões, de propósito mesmo de Deus, sabe? Sim. Assim, de ele meio que mostrar os caminhos. Depois do MAF, né, muitas coisas aconteceram para corroborar ainda mais as coisas que já estavam, né, as sementinhas que já estavam plantadas no meu coração. Que legal. Né? E cada vez mais eu percebo que talvez não, que esse propósito que eu tenho na vida é justamente esse, é de ajudar as pessoas de alguma maneira com o meu conhecimento, com relação à nutrição, com relação, né, à alimentação e como melhorar, né, a vida das pessoas nesse sentido. Porque, Gabi, nutrir é muito mais do que comer apenas. Uau, legal! Muito bom. Fala mais sobre isso. Por exemplo, hoje a gente tem um grande problema que é a questão da obesidade. É verdade. E a gente sempre imagina, né, quando você vê o indivíduo obeso, que ele tá super nutrido. Não é isso que vem na mente? Sim. Mas não. A gente sabe que a maioria dos indivíduos que são obesos, eles têm o que a gente chama de fome oculta. Que é o quê? Aquele corpo está recebendo nutrientes, mas ele não está recebendo os nutrientes adequados. Sim. Então, ele tem uma carência de vitaminas, de minerais muito grandes, né? E o que ele está recebendo, na verdade, é o que a gente chama de alimentos com grande índice calórico. Então, tem muita caloria, mas são pobres em nutrientes. Tem muita gordura, muito açúcar, muito sal, mas nutriente mesmo, vitamina, mineral, nenhum. Observa, por exemplo, se a gente compara caloria, e aí nutrição é muito mais que só contar calorias, né? Mas as calorias importam, Sim. Né? Um prato completo, arroz, feijão, legumes e carne, ele vai ter muito, mesmo que seja um prato, imagina um prato bem cheio, assim, um prato que você vai comer e ficar muito saciada. Sim. Ele tem muito menos calorias e muito mais nutrientes do que um hambúrguer, por exemplo. Sim. A gente tem hambúrguer, e se você pegar um hamburgão, 2 carnes, queijo, bacon, linguiça, que, né, as pessoas fazem, ele pode chegar a 1.000 calorias fácil. Uau. E um prato não vai chegar nem a 500 calorias, entendeu? E o hambúrguer, assim, nada de nutriente, né? Quase nada de nutritivo, entendeu? Sim. E aí, já pegando nesse ponto, algo que eu gostaria que você falasse pra gente, trazendo pro lance das crianças. Porque eu tenho 2 filhos, né? A Aurora eu segurei até os 2 anos, então ela não consumia nada dessas coisas que a gente não considera tão saudável. Não tinha açúcar, não tinha nada. Com o José, eu vejo que a pressão é muito maior. Porque eu acho que por já ter ela, então fica aquele lance assim, nossa, mas coitado, ele tá olhando. Nossa, mas ele não come nada. E eu vejo que às vezes eu fico assim,
mesmo eu já sabendo, eu me sinto em dúvida de, tipo assim, tá, até onde eu tô sendo Nutella, igual as pessoas falam, isso é muito Nutelinha, porque na sua época, quando você era criança, você tomava era isso, era aquilo. Ou eu tô sendo uma mãe responsável, é uma linha muito tênue. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente onde isso começa, onde isso termina, se realmente é verdade, por que a gente precisa esperar até os 2 anos pra introduzir essas coisas. Como é que funciona esse game todo aí, essa coisa toda? Se sente culpada, né? Sim! Como assim o menino não come? Eu brinco assim que ninguém pode ver uma criança quieta sem oferecer um doce. Por favor, gente. Da onde saiu essa história do doce, gente? Por favor. Não sei também. Não sei. Mas não é, isso é correto fazer. Legal. Porque você está protegendo seu filho. Sim. Até os 2 anos, a gente está construindo o paladar. Então, assim, é óbvio que a criança não teve contato até os 2 anos. E aí, de repente, ele tem contato com, né, açúcar, enfim, e aí gosta muito e quer muito aquilo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se você pode proteger o seu filho até os 2 anos do contato com aquilo, Sim. gente, se a criança nunca comeu, ela não sabe o que tem, o gosto que tem, entendeu? Sim. Eu nunca comi, sei lá, baleia, carne de baleia. Tá, vai me fazer falta comer? Não, nunca comi, não provei. Não sei Eu nunca gostei. comi cuscuz. Mas isso, você está assim, né? Poxa vida, Cuscuz é gente! melhor que muita gente. Ai, gente! Ai, meu Deus, cuscuz. Cuscuz é muito bom, gente. Mas, enfim, se a criança não teve contato, ela não sabe que existe. Então, Sim. não tem por que oferecer, entendeu? E o grande problema do açúcar e dos industrializados, tá? Sim. Então, aí entra embutidos, tipo presunto. Esses danones, assim, Sim, né? os iogurtes com muito Isso. açúcar, biscoito recheado. Todos esses alimentos, a gente fala que eles são altamente palatáveis. O que é isso? O paladar, ele vai ficar atraído, é como se ele dessensibilizasse, entendeu? Tipo um vício? Não chega a ser um vício, porque para dizer que é vício, tem que ter um sistema central sendo ativado. Entendi. Isso não acontece, tá? Aham. Mas eu vou procurar aquele sabor de novo, entendeu? E aí eu vou querer aquele sabor de novo, aquele sabor sempre. Sim. O que acontece muito é o seguinte, isso vai acontecer muito na infância, né? Por exemplo, atitudes, né, comportamentos que são ruins ou alguma coisa que aconteceu, sabe? Um trauma, enfim. E aí aquele ele traz algum acalento, uma sensação boa naquele momento. Sim. E aí, quando você cresce, você vai procurar aquela mesma sensação da infância. Eu tenho isso com bolinho de chuva. É o que a gente chama de comfort food, né? Gente, eu tenho assim, eu sou a doida do bolinho de chuva. Por quê? Eu lembro da minha avó, eu lembro do cheiro da... Nossa, só de pensar, assim, é muito claro traz pra boas mim. memórias. Pode ser qualquer padaria que eu vou. Se eu ver que tem bolinho de chuva, eu fico muito, muito atraída. Eu realmente tenho isso. Caraca, eu nem sabia que era da isso. infância, provavelmente. Então, Uau. coisas, sensações boas. A mesma coisa acontece com sensações ruins. Sim. Por isso que eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte... introdução alimentar, né? É uma fase muito gostosa e tal. Bagunça, né? Sim. É uma delícia. Mas você está ensinando seu filho a comer. Sim. Então, assim, você precisa criar com seu filho boas memórias. Sim. Aonde? Na mesa. Então, pensa, seguinte situação. Você está aqui fazendo introdução alimentar do seu filho, ou você está no almoço em família, e aí tem um monte de gente brigando, xingando. Aquele momento é sempre um momento de briga, de agressão, de tensão. Sim. Lógico que você não vai trazer boas coisas com aquele momento. Então, você cria memórias negativas. Sim. E como é que você quer depois que o adulto tenha um relacionamento bom com a comida? Não vai ter. Entendeu? Ou então, outra situação, mesma coisa lá na introdução alimentar. Então, a criança, dos 6 meses a 1 ano de vida, a alimentação é complementar ao leite. Então, até o Gente, complementar a todo mundo que fica me sufocando é complementar o menino mama, entendeu? Ele precisa mamar. Sim. Até 1 ano de vida, o leite é o alimento. É isso. Entendeu? É isso. Aí, beleza. Você começa a dar comidinha lá pro bebê com 6 meses. Mas ele não tá acostumado a comer aquilo. Ele não sabe os sabores, ele não conhece nada daquilo. Entendeu?
Tá acostumado o quê? Com TT, docinho lá, o leite, né? A fórmula que seja, mas é o leite, é líquido. Sim. Ok. Quando você começa a introduzir alimentos sólidos, para ele é difícil. É difícil ser criança. É muita coisa É pra muita assimilar. coisa para assimilar. Então, aí a criança quer o quê? Cria expectativas, né? Sim. Quer que a criança coma. O sonho da mãe é que a criança bote um prato e a criança bata aquele prato Por inteiro. que a gente acha que vai ser assim? Porque eu acho que é um senso meio como fala? De que se ele não comer, ele vai morrer, sabe? Tipo isso. Tipo, o seu leite agora não serve mais. Não serve mais, ele tem que comer comida. Sim. Não é bem assim. Uhum. E aí você fica forçando, você força a criança a comer. A criança tá lá assim, não, faz assim, te empurra e você tá lá, força, come, come, come. Então a criança começa a associar o momento da refeição com o quê? Com uma coisa ruim. E aí ele não vai comer depois. Sim. Então tudo isso faz com que a gente tenha relacionamentos ruins com a comida, né? Esse lance, igual a gente comentou sobre o que eu tenho você até usou um termo, com o bolinho de chuva, isso pode ser feito com coisas mais saudáveis? Tipo uma fruta, por exemplo? Pode sim. Ah, que legal. Desde que tenha... Porque pra gente criar grandes memórias, eu preciso de outras coisas envolvidas. Sim. Eu preciso ter a emoção, preciso ter o afeto, carinho, enfim. Então, geralmente, se for um alimento que é feito sempre na sua casa, né, que tem aquele afeto, aquela coisa toda, minha mãe prepara isso pra mim, então, sim. né, vai ter esse relacionamento. Eu acho que a gente tá criando isso com laranja lá em casa. Porque outro dia, a gente tava lá e a gente queria entreter as crianças de alguma forma, porque a gente não dá tanta tela pra eles, nem nada disso. O Richard começou a descascar laranja. Eu falei, cara... Eu acho que meu avô usava isso como estratégia, porque ele demorava. E a gente achava o máximo aquela casquinha e sair. Sem cortar. Não deixar quebrar, né? E aí ele começou a criar essa memória com as crianças. Então, toda vez que compra laranja, eles ficam muito entusiasmados pela laranja. Eu tenho esse relacionamento com uma fruta que chama siriguela. Siriguela? O que é siriguela? Também é conhecido como cajá-mirim. Ah, tá. É bem pequenininha assim. E é deliciosa. Precisa provar a siriguela, é maravilhoso. Mas a gente só comia siriguela quando a gente ia na casa dos meus avós. Ah, legal. E aí, assim, era de vez em quando. Então, é uma fruta que me remete coisas muito boas, entendeu? Que a gente subia na árvore, que tinham vários pés. E aí vinha com aqueles os baldes cheios de siriguela. E minha avó gritando, menina, tá quente, vai dar dor de barriga, não sei o quê. Eu já tinha comido um monte no pé, não tava nem sabendo. Ai, gente, vocês estão gostando, gente? Eu tô aqui apaixonada. Ela é muito inteligente, né? Eu fico aqui viajando, meu Deus. Claro que eu não traria qualquer pessoa para um Mafcast, por isso que a gente tá aqui. Tô apaixonada por tudo que ela tá falando. Você, que é mamãe, já pega aqui esse link, manda para outra mãe que precisa ter um conforto no coração sobre esse universo todo, porque eu vejo que já é muita coisa nova, né? Você se tornar mãe. E vem muita gente bombardeando de muitas coisas. Eu sempre tô falando com o Richard sobre isso. A gente tem pessoas próximas de nós que começam a introdução alimentar muito cedo. Tipo, muito cedo mesmo. 4 meses, 2 meses, já tá introduzindo, sei lá, um leitinho, umas coisas meio diferentes na alimentação da criança. E aí, mas não morreu, não aconteceu nada. A gente, às vezes, acaba ficando com essa insegurança. Fala um pouquinho pra gente dos perigos que tem sobre a gente oferecer um alimento quando a criança ainda não está pronta para receber. Não morreu, mas tem obesidade. Não morreu, mas o intestino não funciona bem. Entendeu? Então, tem alergias. Entendeu? Não morreu, mas sempre tem um mas. Sempre tem um mas. E assim, introduzir a alimentação complementar muito cedo é um risco muito grande para a criança. Porque ela tem um grande risco de engasgo. A gente nasce, né? O ser humano é uma das espécies que nascem com maior dependência dos pais. Olha. E a gente nasce com os órgãos ainda não totalmente formados. Então, por exemplo, o nosso intestino ele vai quase dobrar de tamanho, né? Entre o nascimento e o final do primeiro ano de vida. Uau. O cérebro aumenta muito, né? Então os rins não estão preparados, inclusive por isso é que não é recomendado introduzir sal na alimentação complementar da criança. Você pode temperar com temperos naturais, tá? Uau. Aquele pozinho que a gente compra no supermercado, sabe aquele? Sim. Não pode, porque ele tem sal.
E entre outras cositas a mais. Mas você pode usar alho, né? Orégano. Alho, gente, alho pode. Cebola. Viu? Você pode Alho temperar. pode, gente. Não pode o sal até 1 ano de idade, porque os órgãos ainda estão sendo formados. Sim. Além disso, a gente precisa observar alguns sinais que a criança dá, que a gente chama de sinais de prontidão. Sim. Quais são esses sinais? Então, a criança precisa sustentar o pescoço sem apoio. Ela precisa deixar a cabecinha reta. Ela precisa sentar sozinha, sem apoio nenhum, ou com pouco apoio. Ela precisa também ter interesse pela comida. Então, sabe quando a gente coloca a criança no colo e você tá comendo e ele fica assim, tipo, querendo pegar, aquele olhar assim de cachorro que tá vendo a galinha lá no... Então, tem que ter interesse pela comida, tem que levar as coisas à boca, que isso significa que a fase oral dele já começou, então ele já está começando a explorar as coisas com a boca. Isso vai facilitar ele aceitar os alimentos. Tem um sinal também que é chamado de sinal de protusão, que é o quê? Quando o bebezinho é bem pequeno, já reparou, se bota qualquer coisinha na boca dele, ele começa a cuspir, assim, ele faz assim, ó, bota a linguinha para fora. Isso é o sinal de protusão. Com aproximadamente 6 meses, isso reduz. Tá mais com a linguinha pra... Exatamente. Significa o quê? Se ele vai colocar os alimentos à boca, ele vai engolir, não vai cuspir, entendeu? Então, tudo isso indica que a criança ela está preparada para iniciar a alimentação. Se a gente inicia antes disso, o risco de engasgo e sufocamento é muito grande. O intestino dessa criança não está preparado para esse alimento. Então, eu vou ter mais dores, mais cólicas, entendeu? Então, posso ter vários outros problemas advindos disso. Sim. Gi, agora você falou aí sobre cólica. Eu fico assim, confusa. O leite da mãe, passa ou não passa? Gera cólica ou não gera cólica? Eu vejo que tem muita gente que fala muita coisa sobre isso. Tem gente que fala que a mãe não pode comer nada porque passa tudo. Tem gente que fala que a mãe não pode comer tudo porque não passa nada. É algo muito confuso. E esclarece um pouco pra gente o que de fato acontece. Então, não tem nenhuma recomendação que fale assim. Tem que excluir tudo da alimentação da mãe, as coisas que são... que podem gerar cólica, por exemplo, a mãe não pode tomar leite, porque leite dá cólica no bebê. Isso não existe. Se a criança não tem um problema diagnosticado, não é recomendado excluir nada dessa mãe. Sim. Quando que a gente recomenda exclusão? A gente recomenda exclusão quando a criança tem algum problema. Então, por exemplo, se for uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, que é o APLV, aí essa mãe, ela não pode, se ela quiser continuar amamentando, né? Sim. Ela não pode ingerir nada que tenha proteína do leite de vaca. Por quê? Então, nada que tenha leite ou derivados de leite. Sim. Porque durante a digestão, né, a gente absorve pedaços desse leite, né? E aí, na produção, durante a nossa produção do leite materno, eu posso passar pedacinhos disso para o leite materno. E aí, dependendo do grau de alergia do bebê, ele vai responder. Ele vai ter uma resposta. Então, se a criança tiver intolerância a glúten, for alérgica à proteína do leite, né, ou tiver alguma outra alergia, a mãe tem que excluir aqueles alimentos da dieta dela. O que eu também recomendo? Se é um alimento, cara, que você sabe que não faz bem para você, como é que você vai comer? Não vai fazer bem pro seu filho, porque o leite materno, ele reflete a sua realidade nutricional. Então, por exemplo, se a mãe não está nutrida, como que aquele leite vai ser nutritivo para aquele bebê? Legal. O leite, ele responde muito às necessidades do bebê. Isso é incrível, assim, é Deus. É mágico. Não, é Deus. Assim. Leite materno é de Deus, com certeza. Porque ele é um alimento completo, perfeito e que se adequa às necessidades daquele bebê. Sim. É a primeira vacina. Então, se a mãe... Nossa, é um alimento perfeito. Só que a gente precisa olhar para essa mãe. E isso também é uma coisa muito importante. Por quê? Você olha a mãe enquanto ela está com o bebê na barriga. O bebê nasceu, os olhares vão todos pro bebê. E aí você esquece daquela mãe. Sim. E aí como é que tá a alimentação dela? Como é que tá o psicológico dela? Como é que tá a suplementação dela? Pouquíssimas mulheres suplementam no pós-parto. Eu fui uma que esqueci. Então, e aí a gente fica lá com queda de cabelo, que é comum, mas né, pode se refletir uma carência nutricional, perda de memória, enfim, várias coisas. Perda de memória. Você tocou num ponto, assim,
Jesus! Não, desde que filho pari, minha memória eu nunca mais tive. Aí imagina com 2. Nossa, já não lembro de nada, gente. Nunca mais. Nunca mais. Gente, algo que a gente falou que é muito importante. O que é o MAF, né? É uma comunidade para a gente ativar essa essência feminina que nós temos. E lá a gente trabalha 3 esferas, que é o espírito, a alma e o corpo. E às vezes a gente nutre muito o espírito, né? A gente vai à igreja, a gente lê, a gente ora, a gente ouve alguma coisa no YouTube. A gente às vezes nutre a alma, tem uma boa relação com as pessoas, a gente vai em busca disso, mas o corpo, ele acaba ficando para mais tarde. Aí a gente já não faz um exercício físico, a gente já não come direito, porque mãe, para se alimentar também é um rolê. Que aí você dá comida pra menina, aí você faz um negócio, você levanta, você senta, daqui a pouco você já nem quer comer mais. É muitas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia, né? Dar conta no nosso dia. Mas eu vejo que muitas mulheres, elas negociam essa questão da alimentação. Eu mesma, infelizmente, vou ter que confessar aqui para vocês. Eu sou uma mulher que, se não fosse meu marido, eu seria bem negligente com isso. Por quê? Você sempre tá colocando a sua atenção, a sua direção em outras coisas, e menos em você. Sendo que nós, é o que você falou, a gente tem que estar pronta para dar, a gente vai dar aquilo que a gente tem. Então, igual, a gente bebia refrigerante até um tempo atrás. Eu não tomo mais, por quê? É muita hipocrisia da minha parte, eu não deixo os meus filhos tomarem. E a Aurora ficava olhando com aquele olhar, tipo assim, não, mãe, tá tomando refrigerante. Esse é ruim, esse não pode. Aí como que eu falo para ela que é algo horrível, mas eu tô lá e tomo? Não tem como, não tem como. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Não é verdade. Então, a criança, ela aprende vendo os pais fazerem aquilo. Sim. O aprendizado é muito legal. A gente tem no cérebro uns neurônios chamados neurônios espelho. Legal. Você já reparou? Tipo, às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa, um movimento, e você sem querer faz também? Ah, tipo o rapport, né? Isso. São neurônios espelho. Quando a gente é criança, esses neurônios espelho, eles funcionam muito mais. Então, a criança imita o tempo inteiro. Sim. Por isso que trazer a criança para a mesa é muito importante. Porque, tá, beleza, você coloca na frente do bebezinho na introdução alimentar um prato, com os trecos que ele não sabe o que é colorido, que ele nunca viu na vida, uma colher, né, ali na frente dele, e você espera que ele saiba que ele tem que pegar aquilo com a mão, botar na boca e mastigar, pega o celular e põe assim. Olha o celular, Hoje. a TV. Então, assim, você não permite que ele veja aquilo acontecendo, sim. entendeu? Você falou uma coisa que eu prestei atenção, né? A mãe precisa dar comida para a criança para depois comer. Tá errado. Tem que comer junto, né? Sim. Tá certo que ele, assim, no começo é complicado, mas assim, eu sempre fazia assim, botava o menino aqui no cadeirão, botava minha comida aqui, ficava de olho nele, porque você não pode tirar o olho da criança enquanto ela tá na introdução alimentar, né? Porque pode ter um engasgo e tudo mais, né? A gente ficava muito aflito. Mas você tava aqui, uma colherada para você, uma colherada para criança. Olha aqui, meu filho, pega aqui, porque eu fiz o método participativo. Então, eu oferecia nas colheres, mas eu deixava o Matias, né, que é meu filho, pegar, brincar com a alimentação. Não era bem BLW, é misturado. Ah, tá. Você dá um pouquinho e deixa ele explorar um pouquinho também. Exatamente. Porque o BLW, você dá só os pedaços inteiros, né? Sim. Mas eu acho que o BLW, ele peca, por quê? A criança, ela tem um interesse limitado de tempo, né? Tudo tem uma fração de tempo ali. Então, no começo, ele acha o máximo, vai levar na boca e tal. Mas daqui a pouco, ele já encheu o saco e não quer mais saber daquilo. Então, já o método tradicional, né? Que é tudo amassadinho. Tudo. Batido nunca, batido jamais, tá? Batido jamais. Mas amassadinho, você não permite que a criança tenha um contato com o alimento, que ela crie, na verdade, a autonomia de levar aquilo ali à boca. Então, eu mesclo os dois. Legal. E aí, você dá os pedaços inteiros, mas também oferece um pouquinho na colher para a criança. Mas se ele não tá vendo você comer, ele não vai criar essa autonomia nunca, porque ele não sabe como é, entendeu? Então, é importante sentar na mesa para ele ver, né? E outra coisa importante é que, assim, não adianta você falar com a criança que tal coisa faz mal ou que tal coisa não é legal e ele vê você comendo. Porque, gente, as crianças vão passar na cara. Aprendeu a falar, daqui a pouco ele vai perguntar por que você tá comendo e eu não tô comendo. Entendeu? Então, assim,
aquele negócio que os nossos pais tinham muito, né? De faço o que eu digo, não faço o que eu faço, só aceita. Isso não funciona muito hoje, porque a criança vai perguntar, vai questionar, e você não vai ter respostas. Vai falar o quê? Porque é gostoso, entendeu? Uhum. Eu também não sou muito da vertente, Gabi, assim, de terrorismo nutricional. Acho que o terrorismo faz mal também, né? Tem um vídeo de um ator, o Cauã Raymond, que ele fala que a mãe dele, né, os pais dele eram... Não lembro qual que era a vertente, assim, mas eles não comiam nada, não podia nada na casa dele. Nada de nada. Tipo, nada de doce, nada de açúcar, nada de não sei o que. Era tudo 100% natural. E aí ele conta, e dá uma tristeza ouvir ele contando no vídeo, que quando ele ia para as festas de aniversário, ele comia como se não houvesse amanhã. E aí ele falou que uma vez ele comeu tanto, passou mal, não sei o quê. Isso é triste também para a criança, porque você acaba criando uma compulsão. Sim. A proibição gera compulsão. A Bíblia já fala isso, a lei é a força do pecado. Tudo aquilo que você fala assim, não pode, não, aí que a criança vai ficar igual a Coca-Cola, por exemplo. Uhum. A gente bebia e não deixava a Aurora. Um dia eu deixei ela provar. Nossa, eu acho que, meu Deus, o olho dela encheu d'água, ela cuspiu, achou aquilo horrível, porque foi muito forte para ela. Uhum. Ela acha horrível. Uhum. Desse dia em diante, ela não tomou mais, a gente também parou de tomar e hoje ela sabe que não é algo bom. Mas talvez se eu tivesse... Não tivesse permitido ela ter essa experiência, pelo menos botar um pouquinho na boca para ela, pelo menos ver, eu acho que ela teria mais anseio. Porque a gente tá em diversos ambientes em que as outras crianças tomam. Isso. Entendeu? Então, eu vejo que hoje ela, como se ela tivesse feito uma escolha por si mesma. Eu não gosto disso. Não tem um bom sabor, ninguém em casa toma, não tem na minha casa. É muito mais fácil você colocar isso na criança quando você não é tão, assim, pontual nesse sentido da proibição. Exatamente. Porque o proibido é mais gostoso, né? Ou o contrário, se você tivesse sido extremamente permissiva, e aí começou a introdução alimentar, vou dar um pouquinho de refrigerante para ele, porque ele tá vendo eu tomar refrigerante, ele quer refrigerante. Criança, também já ouvi muito isso aí, 6 Deus. meses, eu tô aqui tomando refrigerante, é óbvio que a criança vai ficar olhando e vai achar aquilo ali o máximo, porque ele nunca viu aquilo, então ele tá curioso de saber o que é. Mas isso não significa que você tem que dar para a criança para ela provar, porque é uma coisa que não faz bem para o adulto, que dirá para um bebezinho de 6 meses, entendeu? Agora, quando você cria essa permissividade, aí concorda que aí com 6 meses está construindo o paladar dele, então ele já vai ter acostumado, né? Já vai se acostumar com um sabor forte, como, né, o do refrigerante, com aquele borbulhar, com aquele doce que é muito intenso. E aí você criou uma memória de paladar. Então, lá na frente, quando ele tiver podendo fazer as escolhas dele, ele vai escolher aquilo, entendeu? Sim. Porque agora, a Aurora já tá com quantos anos mesmo? 4. 4 anos. Então, ela já tem um paladar. Já. Entendeu? Que não e aí eu me orgulho do meu bom trabalho e de ter sido tão firme. Porque a Aurora, ela não é uma criança louca do doce. A Aurora, ela é apaixonada por frutas, por verduras, por legumes. Eu não tenho problema nenhum de ir com os meus filhos em relação à alimentação. Muito pelo contrário, as pessoas que convivem com a gente ou que nos conhecem ficam assim, chocados. Como eles não são essas crianças de comer bobeira. Primeiro, porque foi um trabalho que eu construí quando ela fez 6 meses. A gente começou ali serviço de formiguinha até os 4 anos. Segundo, lá em casa também não entra. Então a gente não é de comprar biscoito recheado, não compra. Nessas bobeiras, a gente não. O que a gente compra? A gente é os doidos da feira. E aí, olha só como que é importante isso. A gente se mudou recentemente e a gente ainda está se adaptando, não achamos ainda uma boa feira. E a gente ficou anos, quase 4 anos, comprando com os feirantes que a gente comprava. A gente até desenvolveu um laço de amizade. E a gente ainda não achou por onde a gente está morando uma boa feira. E a gente começou a abrir pequenas exceções para o José. Foi assim, coisa de 2, 3 dias. Como que quando voltou só com as frutas, ele ficou um pouco mais resistente. O José tem 1 ano e 6 meses. A gente deu um pedacinho de pão. Estamos comendo pão aqui, não tem a fruta dele direito. Vamos dar um pedacinho. Porque a gente come assim, ovo, fruta, não tem essas coisas muito de pão, de biscoito, não tem. Daí a gente começou, dá um pãozinho pra ele. Dá um pouquinho de macarrão assim, com um pouquinho mais de molho pra ele. E começou a liberar pequenas coisas. Quando a gente voltou, ele já ficou com um pouco mais de resistência. Aí a banana, ele comia as outras frutas, mas deixava a banana. Ele era doido da banana. Aí, peraí, não podemos negociar.
Eu acho que muitos pais pecam por isso. Uhum. Desde os 6 meses você vai negociando, e você acha que quando tiver 4 anos você vai sentar, ter uma conversa com o seu filho e falar, olha, agora essa é a sua alimentação. Não é. Você só vai colher. Ou então, você espera que o adolescente, que está na fase Também. mais complexa da vida dele, que ele Sim. passe a comer os Não vegetais. Não vai. vai, é muito E você vê difícil. como que isso é construído, né? Não expondo a minha irmã aqui, mas Hum. já expondo. Ela tem um paladar extremamente infantil. A Aurora come mais frutas, legumes, verduras que ela. Mas por quê? Ela sempre foi uma pessoa mais assim, que não foi muito desse paladar. E é engraçado, hoje você olha pra ela, poxa, ela é uma mulher adulta e tal. Você acha que é simples ela sentar e comer um negócio? Não é. Por quê? Não veio lá de trás. Uhum. Então, é realmente uma coisa... Porque o adulto, ele até tem a consciência. Poxa, eu preciso me alimentar bem. Mas é bem mais desafiador do que você pegar uma criancinha ali, que tá novinha, e ir introduzindo, inserindo, mostrando qual é o real caminho. Eu tenho certeza que eu não vou ter problemas com a Aurora na alimentação, porque ela já tem o paladar dela muito fixado. Então, doce, dependendo do doce, ela acha extremamente doce. Aí ela já não gosta muito. Fruta, apaixonada por fruta. Então, é muito legal. Eu olho assim, eu me orgulho do trabalho que eu fiz, porque não é fácil. Você ceder a pressão é mais fácil, Não, tem hora. eu compreendo, assim, porque pensa, a mulher tá ali no puerpério, o pai, né, também tá sobrecarregado, às vezes não dorme direito. Sim. Todo mundo quer dar opinião, né, sobre a criação, sobre como tá fazendo e tudo mais, então você acaba cedendo, porque eu entendo, né, eu passei por isso, eu sou mãe também, então cedi várias coisas que eu não queria ter cedido, mas era o momento que eu tava vivendo e tá tudo bem também, entendeu? Mas, de fato, é muito mais fácil você fazer uma introdução alimentar bem feita e fazer, né, até os 2 anos bem feito, do que um adulto fazer uma reintrodução alimentar. Sim. Agora, uma coisa também que a gente precisa falar é o seguinte, que foi uma das coisas que mais me doeu, né, assim, depois que eu tive meu filho. Hoje, o Brasil, né, assim, ele não permite que as mães cuidem da alimentação dos filhos. Sim. Porque pensa, hoje a licença maternidade é de 4 meses. Gente. Então a mulher, ela volta a trabalhar antes da criança comer. E como que faz? E aí, né? quem vai dar essa alimentação para essa criança? É verdade. Será que eu tenho um cuidador que eu confie para, né, oferecer os alimentos da forma que eu acho ok? Uhum. Então, isso também precisa ser dito, sabe? É verdade. Eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 5 meses, né? Porque eu tive um mês de férias, né? Que eu tirei junto, então eu fiquei 5 meses. Eu tive a sorte que, assim, o Matias é um menino muito precoce, né? Então, ele sentou com 4 meses. Legal. Com 5 meses e pouquinho, ele tinha todos os sinais de prontidão já. Aí, na época, eu procurei um nutricionista, né? E aí, eu não era nutri ainda, então a gente fez uma consulta, né? Ela passou todos os detalhes e tal, e aí eu comecei a introdução alimentar dele antes dos 6 meses. Mas eu tinha toda a certeza que ele já estava pronto. O que é importante é isso, ela teve um aval médico. Então, assim, o que a gente estava falando antes é porque muitas mães têm na telha. Assim. Eu acho que agora precisa, assim, sem mais e nem menos. Agora, você tendo aí um aparato médico por trás, aí é uma outra história. Exatamente. Então, assim, ele já tinha todos os sinais de prontidão, tinha segurança para iniciar a introdução alimentar dele. E eu queria começar a ensinar o meu filho a comer. Tipo assim, era uma coisa que... É o meu momento. Exatamente. Eu falei assim, não posso. Eu quero ser a primeira pessoa a oferecer comida pro meu filho. Depois, né, a gente vê como é que vai fazer e tal. Ele ficou com a minha mãe, né, até os 2 anos. A mãe cuidou dele pra mim. Legal. Mas, até então, eu queria fazer isso, sabe? Sim. Então, me preparei. Ele tava, né, tava com a liberação médica, tava com o nutricionista. E aí, a gente começou a introdução alimentar dele. Mas hoje, a lei não te permite. E é engraçado, né, assim, que o nosso país quer ser um país grande, né, quer ser um país desenvolvido, mas não pega as coisas boas dos outros países, né? Se eu não me engano, na Islândia, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, os casais têm 2 anos de licença. Uau. Ou seja, e pode ser dividido. Sim. Tipo, entre o pai e a mãe, sabe? Para não ficar só sobrecarregado para a mãe. Ou que fosse 1 ano, sabe? Já ajudaria muito. Muito, porque assim, é o período de ouro. É o período que você está formando o paladar do seu filho, é o período que ele está, né, criando a personalidade dele, é quando você está ensinando valores.
a criança, ela é metadinha, ela é a média dos pais, dos cuidadores. Quem está cuidando dessa criança, entendeu? Sim. Então, eu entendo quando as pessoas abrem exceções, porque é a realidade que elas estão vivendo. Sim. Mas eu fico triste porque não era para ser assim. Né? Se as pessoas que fazem as nossas leis, de fato, estivessem preocupadas com a saúde da população e com tudo mais. Sim. Né? Porque eu vejo que não é. Legislam todos em causa própria. Infelizmente. Exatamente. Infelizmente. E aí, gente, dentro disso tudo que a gente está falando, algo que a gente tem muito dentro do MAF é esse resgate dessa essência. Por quê? Junta que as nossas leis já não ajudam muito. Aí, às vezes, você está numa outra realidade. Você foi treinada. Eu vejo que hoje, além das leis não ajudarem, o mundo quer te tirar isso. O mundo, ele quer te oprimir. A gente está lendo um livro muito legal na nossa comunidade, que é Pare de Mentir para Você, Garota. É muito bom, né? Muito bom. E tem um capítulo onde fala só sobre a maternidade. E nesse capítulo, a escritora, ela vai falar como que a gente, muitas vezes, é oprimida. Você tem que... O tempo todo eles querem criar essa escolha. Ou você é uma mulher bem-sucedida, empresária e tal, ou você é uma mãe oprimida, triste, coitada, que só cuida dos filhos. Eu passo muito por isso. Muitas pessoas chegam pra mim assim e falam: ai, que legal, nossa, você faz muita coisa, assim, mas o que você faz? Eu falo: ah, não, sou esposa, sou mãe, fico ali em casa. Mas você fica o dia inteiro com seus filhos? No caso, No caso. Tá, mas aí você só faz isso? Só isso. Não, eu faço isso. Entende? E é muita coisa. Poxa, você passou o dia inteiro com uma criança de 1 ano e meio? Você não para, meu amigo. Você não para um minuto. E é muita coisa, porque não é só ficar, né? Hoje a gente tem aí as pessoas que... Ah, não, é fácil. Claro, você liga uma televisão de não sei quantas polegadas, deixa seu filho lá vegetando e você acha que é só sobre isso. Não é o que eu faço. Eu realmente estou ali treinando os meus filhos. Então, é um dia bem dinâmico, é todo dia ali uma coisa que você tem que reinventar, uma atividade. Você ensina valor, você ensina princípio, você ensina sobre a palavra, sobre o Senhor, sobre aquilo que a gente acredita. E, às vezes, as pessoas querem reduzir isso. E aí, a mãe, quando ela vê que tá chegando os 4 meses, eu não imagino, de verdade, eu não consigo imaginar como deve ser dolorido isso. Principalmente se for o seu primeiro filho. Não, porque eu consigo me lembrar da Aurora do José com 4 meses. É muito bebezinho ainda. É muito dependente ainda. E é uma fase que eu acho que é quando tá começando a ficar gostoso. Porque tá saindo daquela fase bem RN, já fica mais tempo acordado, já começa a interagir. Né, também. Porque até os 3 meses Meu Deus! É bem sofrido, assim. Não vamos, né, como fala? Demonizar. Nem demonizar, nem romantizar. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. É a realidade. Não, isso. Nada na vida que é bom é fácil. Gente. Tudo tem as suas dificuldades, tem, né, as suas partes boas e as suas partes mais difíceis. Sim. Então, a maternidade também é assim, né? É o pior dia da nossa vida, é o dia que você deixa o filho para poder ir trabalhar. Ai, eu imagino. Eu fui embora chorando. E olha que eu deixei com a minha mãe, a pessoa que eu mais confio no mundo. Meu Deus. Entendeu? Imagina para deixar numa creche ou com uma babá. Então, assim, você cria uma ansiedade, né? Nessa mãe, um sofrimento também. Sim. Então, acho que isso poderia, né? Deveria, se estivesse nas minhas mãos decidir, isso seria uma das primeiras coisas que eu modificaria, sabe? Sim. Esse direito de ficar com o seu filho mais tempo e, ao mesmo tempo, quando, né, ele tivesse maior, você puder retornar ao mercado de trabalho. Sim. Sem mais problemas. Gente, é isso. Uma coisa não invalida a outra. Você pode ser uma mulher bem-sucedida nos negócios, não tem problema. Só que o que eu vejo é que hoje as mulheres ficam o tempo todo entre uma coisa e outra. E, infelizmente, entre a cruz e a espada. É isso. Né? E hoje, infelizmente, quem sempre sai perdendo são os filhos. Exatamente. Em sua maioria. E é triste, porque a gente vê, é só você olhar para nossa sociedade hoje. Não tá nada bonito. Então, aí você falou até uma coisa interessante, né? Com relação às telas, por exemplo. Sim. Então, às vezes, a criança ela não come, e aí os pais usam como recurso o quê? Colocar a tela, ou a TV, ou, né, o celular, o tablet, enfim, para aquela criança ficar olhando e, né, conseguir comer. E a criança come.
come. Claro que ela come, porque ela não tá prestando atenção ao que tá acontecendo ali. Ela só tá num movimento Ela só mecânico tá ali. automaticamente ali Sim. abrindo a boca, porque ela vai abrir a boca mesmo, né? Uhum. Lembra dos neurônios de espelho? Então, Sim. se ela vê você fazendo, ela Vá. vai abrir, você vai, né, colocar as colheradas e ela não tá prestando atenção em nada Nada. ali. E a gente tem, Deus é perfeito, então ele cria, a gente nasce com um controle de alimentação, de saciedade muito bem feito. Legal, Gi, ótimo você tá falando isso. Vai, pode continuar. Muito bem feito. Quero te Então perguntar você algo. come o tanto que você tem que comer para se sentir cheio, que é automaticamente o que você precisa Sim. para ficar ok, beleza. Aí, quando você automatiza isso, a criança não está prestando atenção no que ela está comendo. Ela não está prestando atenção na quantidade que ela está comendo. Consequentemente, ela vai comer o quê? Mais do que ela deveria. Então, lá na frente, essa criança ela não sabe mais controlar Não a quantidade. fica saciada. Ela não se sacia, ela come muito, né? E aí desenvolve uma obesidade. É por quê? Por que ele fez isso? Não sei. Eu dou só comidas, sabe? E não sei porque ele come muito, doutora. Come o quê? O que ele come? Como que ele come? Sim. Porque se a criança ela não tem... E é o adulto também, tá? Uhum. O adulto também. Se você come muito rápido, ou se você come prestando atenção em outras coisas, e aí, por exemplo, vejo sempre, né, nos restaurantes, bota um celular aqui na frente enquanto você está comendo. Você não está prestando atenção na comida. Você não está prestando atenção no seu corpo. Sim. E aí você come muito mais do que você deveria. Uhum. E aí você desenvolve obesidade por tabela, porque você nunca está saciado. O estômago, ele é um órgão elástico. Então, ele tende a necessitar de mais volumes para você se sentir pleno, né? Ter a plenitude. Sabe quando a gente come e fala assim, nossa, estou cheinho, mas não estou explodindo? Sim. Então, se você come sempre para ficar muito, muito cheio, a tendência é que você precise de muito, muito comida para você se sentir cheia novamente, entendeu? Entendi. Sim. Então, é mais fácil você desenvolver obesidade depois. E aí, esse lance da saciedade, a gente nasce com isso. Nasce. Então, por exemplo, um bebezinho, ele tem a capacidade de saber quando ele tá cheio. Tem. Quando ele não quer mais mamar. Sim. Que é onde entra o lance da livre demanda. Exatamente. Porque isso também foi uma coisa que me pegou muito. Eu sempre fiz livre demanda com os meus filhos. Porque eu percebi que eles eram inteligentes o suficiente pra saber, mamãe, eu não quero mais leite agora, eu tô cheia. E eu vejo que muitas mães fazem da amamentação uma regra. Então, eu tenho que dar de tanto em tanto tempo, eu tenho que fazer assim. Eu sei que existem casos e casos, igual no caso do José, a gente passou um período em que ele perdeu muito peso. Então, eu tive que dar mamar mais vezes para ele, de uma outra forma, porque ele tinha língua presa. Foi um outro caso. Mas o caso da Aurora funcionou perfeitamente. Gente, eles sabem o quanto eles querem, agora eles não querem mais. Porque, às vezes, a mãe faz da amamentação ser um momento traumático para ela mesma, porque ela fica nessa forçação de barra. A criança quer dormir, ela quer dar leite. A criança quer leite, ela quer botar para dormir, sabe? Sim, sim. E assim, a criança, ela tem um controle da quantidade. A gente tem que lembrar também que o bebê, quando ele nasce, o estômago dele é muito pequenininho. E esvazia então, também muito 3 rápido. ml, depois 5, e aí vai subindo, aumentando aos pouquinos, né? Porque Sim. lembra, ele vai, né, esticando, né, digamos assim. E aí, por isso que esvazia rápido, pensa. Um tamanhozinho vai esvaziar rápido. Aí é onde entra aquela coisa assim, vezes. Ó. O leite não tá sustentando. Não é que não tá sustentando. É porque, tadinho, o estômago dele é pequenininho. Precisa mamar mais vezes. Sim. E aí, conforme ele vai crescendo, a gente observa que ele mama, fica cheinho e dorme um período maior. Porque o estômago dele tá maior, né? Ele vai ingerir mais leite, comporta mais, aí fica mais tempo satisfeito. Sim. E assim, agora... Eu recomendo que, assim, hajam horários, por exemplo, para comer depois que inicia a introdução alimentar. Sim. Aí é bacana. Você, não, beleza, ele acorda tal horário, vou dar o de mamar nesse horário. Na hora do conto almoço. Mais ou menos 3 horas, vou dar o lanchinho dele, ofereço a frutinha. Não comeu, aguardo um tempinho. E aí ofereço leite novamente, sabe? Sim. Então, começa a estabelecer horários para criar uma rotina. Criança gosta e precisa de rotina. Gente, anota isso aí. Criança gosta e precisa de rotina. Não só criança, né? Todos nós, mas principalmente para criança. Às vezes seu filho não come, às vezes seu filho não dorme, às vezes seu filho não faz nada. Por quê? Porque ele não tem uma rotina. Ele nunca sabe a hora que as coisas vão acontecer na sua casa. Então, na hora de comer, ele quer dormir, na hora de dormir, ele quer comer. Já viu isso? Essas crianças, assim, que da noite parece que
Desperta. Isso, porque não tem uma rotina. Isso é muito importante. Gente, estamos quase no final. Calma, não está acabando ainda. Não fica triste. Tá muito bom, né? Tá muito enriquecedor o nosso papo. Tô muito feliz, Gi. Tá muito gostoso. Tá muito leve isso aqui. E tá sendo muito esclarecedor. Eu queria ter assistido um podcast como esse quando eu tava lá no inicinho. Porque muitas inseguranças que tinham no meu coração, certeza, eu ficaria em paz. A Gi tá aqui, ela é crânio, inteligência, PhD, doutora, cientista e aí por aí vai. Deixa o seu arroba, depois a gente vai deixar o arroba dela aqui pra você acompanhar ela. Então, tudo que ela tá falando aqui, gente, ela tem base, ela é super estudiosa, ela é super inteligente, é uma mulher da alta frequência mesmo. Eu realmente gostaria muito de ter assistido. Então, você envia pra uma mãezinha que tá grávida, que já ganhou neném, que tá aí nessa fase de introdução, compartilha com ela, isso também é muito importante pra gente. E com certeza vai trazer muito acalento ao coração dela. Indo aí para as últimas perguntas, indo para o final do nosso bate-papo, Gi, eu gostaria que você falasse como é a alimentação de uma mulher da alta frequência? Né, a gente fala muito disso, né? De ser uma mulher da alta frequência, tanto no espírito quanto na alma e no corpo. O que você acha, assim? Quais são os nutrientes? O que ela iria comer? Como que seria essa questão da alimentação de uma mulher que realmente quer atingir a alta frequência na esfera do corpo também, ter saúde, ter um corpo nutrido? Comida de verdade. Comida de verdade. É Sim. isso, assim. O simples funciona. Sim. Acho que essa assim, é a frase que é piegas, é clichê, né? Assim, você vê todo mundo repetindo, mas que é a maior verdade, sabe? É se alimentar de alimentos que são comida de verdade. Quando a gente pega as coisas no pacotinho, industrializadas, cara, você olha, você não sabe nem o que tem ali. Verdade. Se você lê um rótulo, né? E aí leiam rótulos, é importante, né, dar uma olhada. Tem um monte de nome ali que você não sabe o que é aquilo ali, cara, não é bom. Você não sabe o que tá botando pra dentro, sabe? Uhum. Agora, alimentos que você olha e fala, isso aqui é um ovo, realmente, isso aqui é um ovo. É um queijo, foi feito do leite. Ok, então isso é comida, arroz, feijão, carne. Eu não gosto de carne, não quero carne. Tudo bem, pode substituir. Coloque leguminosa, sabe? Vagem, grão de bico. Coloca outras coisas. Essa questão de ser vegano, de ser vegetariano, como funciona isso na vida de uma criança? É a escolha dos pais, né? Então, assim, a criança não nasce vegana, vegetariana ou onívora. Uhum. Os pais que são e eles treinam a criança para ser também. Não tem problema, desde que haja acompanhamento. Sim. Eu sempre falo, qual dieta é a melhor? Não existe. Existe dieta que você consegue fazer. Por exemplo, se você me colocar para ser vegana, eu não vou conseguir ser vegana. Porque veganismo é um estilo de vida. Sim. Vegetarianismo também. Então, eu não consigo. Ok. Mas quem consegue precisa de um acompanhamento. Por quê? A carne é um alimento completo, que tem muitos nutrientes. E aí, especialmente, uma vitamina que é chamada de B12. Sim. Que a gente não encontra nas fontes vegetais. Então, sim. As pessoas que querem ser veganas, vegetarianas, querem que seus filhos sejam, eles precisam fazer um acompanhamento de perto com um pediatra, com um nutricionista, para observar se eu tenho equilíbrio na dieta, entendeu? Sim. Eu posso viver sem carne, posso viver sem derivados de origem animal, posso, não tem problema, desde que eu consiga equilibrar as outras coisas, entendeu? Sim. Então, o meu prato, ele precisa ser diferente, montado diferente. Você precisa aprender isso e você precisa acompanhar suas vitaminas para saber se não tem nenhuma deficiência, nenhuma carência. Que aí sim precisa suplementar, entendeu? Então, gente, não dá pra ser uma coisa assim da sua cabeça, a partir de hoje eu sou assim. Não dá. Eu sempre falava assim com os meus alunos, porque ser vegetariano é mais saudável, né? Gente, não necessariamente. Eu posso comer, sei lá, batata frita todo dia, eu sou vegetariana. Isso é saudável? Não. Entendeu? Mas eu posso ser um onívoro, como carne, eu como o meu frango grelhado, arroz, feijão e salada. Eu sou mais saudável que você, como batata frita todo dia. Sim. Entendeu? Então, tudo depende de quantidade e do que eu boto no meu prato. Legal. Vocês estão gostando, né, gente? Mas a gente tá caminhando pro fim. Tô muito feliz, como já falei pra vocês. Antes de a gente terminar, a gente se conheceu, como eu falei pra vocês no início, no MAF Day, que é um momento aí que nós temos da comunidade MAF. E nós vamos ter uma edição do MAF Day agora, dia 13 de abril. Então, eu quero te convidar a estar presente. Vou deixar aqui os meus arrobas, as nossas redes sociais.
Você vai lá, me manda um direct, tá no link da minha bio. Vai ser muito legal ter você. E se você quiser participar um dia aqui do MAFcast, o caminho começa por lá. Então, se você tem interesse de um dia sentar aqui nessa mesa comigo, vai no MAF Day, sem contar que... Você viu o que a gente falou, né? Foi um divisor de águas, né, Gi? Pra ela. É engraçado que eu tô olhando pra ela e fico assim, gente, ela tá uma outra pessoa, que engraçado. É muito legal ver que não é uma mudança só interna, né? Reflete mesmo em quem ela é hoje, de ela tá com a cara leve, sorrindo, feliz. Eu falei que a gente tem que tirar uma foto, antes e depois, quando a pessoa chega no MAF Day. E é isso, Gi, deixa uma mensagem final aí, pra gente finalizar. Olha pra aquela câmera ali, ó, dá o seu recado, fala o seu @. Gente, me sigam lá nas redes sociais, né? Meu @ é Girlândia Brasil, é meu nome. Não tem muitas Girlândias, né? Vamos combinar por aqui. Porque existem 800, tá? Segundo o último censo do IBGE, só pra deixar claro. Gente, viu como ela é inteligente? Inclusive, tem Girlândios. Mas me sigam lá, eu sempre coloco alguma coisa, né? Conteúdo de qualidade para vocês. Tudo com evidência, sem terrorismo nutricional. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer informações e permitir que vocês possam fazer melhores escolhas, tá? E aí, assim, como mensagem final, eu queria dizer assim, que os nossos filhos, eles são uma herança do Senhor. Então, é nosso papel cuidar deles, ensiná-los, né? E isso parte da alimentação também. E para isso, a gente precisa se modificar. Então, eu preciso comer melhor para ensinar o meu filho a comer melhor. Então, não tem como eu falar uma coisa e fazer outra. E aí, a frase que eu mais amo é: a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. E é isso. Ai, gente! Muito obrigada, Gabi. Ai, Eu Gi, amei. eu que agradeço. Muito obrigada. Você estreou aqui, então você vai estar pra sempre na minha história. Eu sempre vou lembrar de você, vou carregar você comigo pra sempre. Falar, gente, um dia, lá no MAFcast, tem uma moça, uma doutora incrível. Muito obrigada por todos os ensinamentos. De verdade, eu tô saindo daqui muito em paz, muito enriquecida, com a minha frequência ainda mais alta. Na certeza de que eu tô fazendo boas escolhas para os meus filhos, porque uma coisa é a gente achar, ler na internet, outra coisa é a gente ter alguém como você, formada, inteligente, que sabe do que tá falando, que estudou para isso. Então, muito, muito, muito obrigada. Como eu falei lá no MAF Day, bem-vinda ao lado MAF da vida. Tô muito feliz de ver que você realmente se tornou essa mulher. E você que está aí do outro lado da telinha, muito obrigada. Você assistiu até o final? Se assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, quais assuntos que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o MAFcast. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Me siga nas redes sociais, Gabriela Moreira OFC. Lá eu compartilho um pouquinho do meu lifestyle, de como é ser uma mulher da alta frequência, como é viver esse lado da vida. E é isso, gente. Até o próximo MAFcast. Um beijo no seu coração e tchau!